Você já percebeu que mesmo após acabar de comer e estar fisicamente cheio ou cheia, você continua com fome, continua pensando em comida? Ou então, já reparou que enquanto você trabalha no meio do seu dia, você começou a pensar muito sobre a próxima refeição, sobre o que você vai comer, onde você vai comer, aquele tipo de pensamento que toma conta da sua mente por completo. Será que tem doce no armário? Será que eu vou conseguir pedir aquele hambúrguer, aquela pizza? E se você se sente culpado ou culpada por isso, eu preciso dizer uma coisa. Isso tem nome e isso não tem nada a ver com falta de disciplina, com vergonha na cara. Isso se chama food noise ou então ruído alimentar. Esse termo é bem novo na literatura científica, então nesse vídeo hoje eu vou te explicar tudo sobre isso. Meu nome é Lucas Pereira, sou nutricionista esportivo, comportamental e estudante de psicologia. E se você gosta de entender mais sobre esse tipo de assunto, fica aqui até o final do vídeo. E se no final você gostar, tiver agregado pra você, se inscreve aqui porque vai ter muito mais conteúdo sobre isso. Quando pensamos em food noise, a gente pode definir isso como uma simulação mal adaptativa que o seu cérebro faz a respeito do prazer que vai ter com a comida, a respeito de como vai ser a próxima refeição. Pensa que é como se fosse um pensamento intrusivo, entre algumas aspas. A maioria das evidências que a gente tem a respeito disso são anedóticas, ou seja, estão relacionadas com relatos de caso. Basicamente, pessoas são entrevistadas e falam o que elas sentem. E a maioria traz o seguinte pra gente: é como se fosse um rádio ligado o tempo todo falando na sua cabeça, trazendo pensamentos sobre comida. É de uma forma obsessiva. Não é aquela preocupação saudável que você tem em seguir uma dieta, em seguir um plano alimentar. É literalmente algo que toma conta da sua mente e acaba trazendo um certo prejuízo. Traz uma carga cognitiva muito grande, você fica cansado, desgastado com isso. Então, se você já passou por algo parecido, vai entender do que eu tô falando. Vai entender que aquele pensamento que não sai da sua cabeça por nada é totalmente diferente daquela fome física, entre aspas. Eu não gosto de separar a fome física e emocional, mas aqui, para fins didáticos, vai ficar mais fácil. Entenda que é totalmente diferente daquela sensação de barriga vazia, aquela dor de cabeça que você tem quando tá com fome. O food noise também está relacionado com uma reatividade alimentar alta. Então, ao sentir cheiro, ao falar sobre comida, ao você ver um story, uma propaganda, um cupom de desconto, tudo isso aumenta muito a sua reatividade, a sua impulsividade em relação aos alimentos. E isso não se coloca como um desejo passageiro, é literalmente uma ruminação constante que prejudica a sua qualidade de vida, se assemelhando muito aos pensamentos ansiosos. E além da culpa que você sente quando passa por isso, você pode sofrer certo estigma também. As pessoas podem comentar: nossa, você só pensa em comida, só fala disso, tá todo tempo perturbando com essas coisas. Inclusive, um estudo recente buscou formular e validar um questionário para avaliar a intensidade do food noise nas pessoas, nos participantes. Tudo isso está em fase muito inicial, muito experimental, não dá pra gente bater martelo com nada, mas os relatos são incisivos e com esse questionário a gente consegue mensurar, ter uma noção da intensidade desse tipo de pensamento. Agora fica ligado aqui porque essa parte é um pouco mais complicada, mas eu aposto que vai valer muito a pena e você vai sair daqui entendendo tudo sobre isso. Sabe aquele momento que você simplesmente divaga, que você não pensa em nada específico, tá literalmente em paz, não tá preocupado com nada, você não tá resolvendo nenhum problema, a sua mente tá literalmente tranquila. E esse momento tá relacionado com uma rede chamada DMN. Inclusive, quando a pessoa tem um tempo de tela muito alto, passa muito tempo nas redes sociais, a DMN fica de certa forma perturbada. Isso pode atrapalhar a pessoa, porque essa rede é importante pro seu descanso, pra fixação de memória, pra sua cognição de maneira geral. Quando a gente pensa em pessoas que sofrem com food noise, que tem esse ruído alimentar muito alto na cabeça, a DMN está muito conectada com o sistema de recompensa. E quando eu falo sistema de recompensa, imagina uma certa parte do seu cérebro que está trabalhando ali e se conectando com a DMN. Então, você não está divagando nesse momento, você está ali sendo embebido pelos impulsos que o sistema de recompensa está mandando para você. Obviamente, por você estar sendo movido pelo sistema de recompensa, você fica muito mais reativo, muito mais impulsivo. Esse padrão pode fazer com que certas sinalizações que iriam reduzir essa impulsividade, principalmente quando a gente pensa na busca por alimentos, não sejam efetivas. Ou seja, o próprio GLP-1, que é um hormônio que vai sinalizar a saciedade, pode ser de certa forma silenciado. E é por isso que a gente sempre fala que a obesidade é sim uma doença muito complexa. Não dá pra gente resumir a obesidade à força de vontade, à disciplina, à vergonha na cara. Porém, não são todas as pessoas, muito menos todos os profissionais, que entendem que a obesidade está relacionada com uma baixa sinalização de saciedade e uma modulação específica do sistema de recompensa. Ou seja, sai totalmente do campo moral e entra no campo de uma doença neurometabólica. Então, agora você já entendeu mais ou menos o que é a food noise, como ele acontece. Como também já falei do GLP-1, agora você vai entender essa relação entre os dois. Medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida são análogos do GLP-1, ou seja, eles imitam a ação desse hormônio. E lembra que eu te falei também que o food noise é quase como que um rádio ligado na mente da pessoa, trazendo pensamentos sobre comida e que não desliga em momento nenhum? Justamente esses medicamentos atuam como um botão de mudo nesse rádio, reduzem muito o food noise. Isso acontece porque, aparentemente, esses medicamentos cruzam a barreira hematoencefálica. Essa barreira é quase como uma redinha ali que proíbe que algumas substâncias passem para o seu cérebro. E como esse medicamento cruza essa barreira, eles conseguem, aparentemente, né, porque os estudos ainda são recentes, reduzir a atividade no sistema de recompensa e isso faz com que a pessoa não fique pensando em comida o tempo inteiro. Ou seja, você consegue pensar em outras coisas além do próximo prato, além da próxima refeição. E isso é mais um tapa na cara de quem pensa que a obesidade é um tratamento que só exige você fechar a boca ou só exige você resolver ter força de vontade para
para mudar. É muito mais complexo que isso. Além disso, a gente também tem possíveis evidências de que o uso desse tipo de medicamento reduz apenas o querer e não o gostar. Existe uma grande diferença entre o querer e o gostar. Tem diversos estudos que mostram isso pra gente. Então, quando você reduz apenas o querer, você reduz também essa impulsividade, essa reatividade. Você não vai ter aquela urgência toda para buscar aquele doce pós o almoço. Você não vai ficar o dia inteiro pensando naquela refeição que você quer fazer quando chegar em casa, porque você está estressado ou estressada. Enquanto isso, se a parte do gostar está preservada, você não vai perder o apreço por aquele alimento. Só vai conseguir ter um controle maior. E aí muita gente vai chegar e falar: ah, beleza, mas aí todo mundo sabe que quando você parar de usar a medicação, tudo isso vai voltar e você vai ganhar o peso. Beleza, isso não deixa de ser verdade, mas a gente também não pode deixar de comentar que se você consegue emagrecer sem o uso desse tipo de medicamento, sem desrepatida, sem ser maglutida, e você para de fazer dieta, você para de manter os hábitos que te fizeram emagrecer, você vai sim reganhar um peso. Não à toa, a maioria das pessoas que sai da obesidade grau 2, 3 e consegue ter um bom resultado, acaba reganhando pelo menos alguma parte do peso. Então sim, você vai ter que cuidar dos seus hábitos pelo resto da sua vida, não importa a forma que você emagreceu. E é por isso que nos estudos desses medicamentos, eles sempre recomendam que você continue o tratamento mesmo após parar o medicamento. Quando eu falo tratamento, eu falo de controle da sua dieta, acompanhamento com o nutricionista, acompanhamento com o psicólogo também, e a prática constante de exercício físico. Uma outra ressalva que eu gosto de fazer é que muito provavelmente, após mais anos de estudo, após mais testes, esse tipo de medicamento será de uso contínuo, assim como são os medicamentos para hipertensão, para diabetes. Justamente porque quanto mais você estuda, mais você entende a grande complexidade que é o tratamento da obesidade. E não só o tratamento, mas a manutenção desse peso perdido também. E ainda pensando nessa linha de tratamento para esse público em específico, tem um estudo que fala sobre a relação do mindfulness, que é a prática de atenção plena, junto com o manejo desse ruído alimentar do food noise. Essa prática de atenção plena é importante quando você tenta desacoplar o pensamento da execução dele na realidade. Ou seja, você percebe, tô com vontade de comer alguma coisa específica, tô com vontade de chocolate, de pizza, de hambúrguer, porém, eu não preciso realizar essa vontade agora. Eu acabei de fazer minha refeição. Você pensa que tem um plano maior, de longo prazo. Esse adiamento de recompensas também é uma habilidade que é importantíssima de ser desenvolvida, mesmo quando a pessoa faz ou não um tratamento com análogos do GLP-1, que no caso são Mounjaro ou Ozempic. Justamente porque você aprende a não obedecer a tudo que você pensa, a todos os seus desejos. É claro, gente, que uma vez ou outra isso vai ocorrer em uma festa, uma confraternização, uma refeição livre, isso aí tudo bem. O lance é você ter em mente de que seu objetivo de longo prazo é maior do que o seu desejo de curto prazo. Na parte nutricional também existem ajustes que a gente pode fazer na sua dieta para que você controle um pouco melhor a fome. Mas é aquilo, conforme você vai perdendo muito peso, ou então conforme você retira a medicação, a sinalização de fome, a impulsividade aumenta muito. Aumenta tanto que as estratégias puramente nutricionais nem sempre são eficazes. Como, por exemplo, aumentar a quantidade de proteínas, aumentar a quantidade de fibras da sua dieta, trazer mais volume de comida, então usar opções que são menos calóricas. Então, por exemplo, trocar arroz por batata inglesa cozida, trocar um pedaço de picanha de filé mignon por um pedaço de peito de frango, por filé mignon suíno, por tilápia. Tudo isso é assim válido, mas nem sempre vai funcionar. Porém, é claro e evidente que quando você consegue unir as estratégias comportamentais, o acompanhamento nutricional, a gente consegue sim ter um resultado muito melhor do que quando você faz apenas um dos dois separados. E para complementar a importância dessas duas frentes, a gente não pode esquecer do manejo do estresse e do sono. Quando você tem privação de sono ou então um estresse crônico muito avançado, isso tudo prejudica suas decisões. E as decisões alimentares também estão incluídas nisso, porque você está mais estressado, está mais impulsivo, está mais reativo, então a sua qualidade de vida de modo geral vai piorar e as decisões alimentares também. Chegamos ao final do vídeo por aqui, falei bastante, espero que vocês tenham gostado. E se é o seu caso, se você já se identificou com isso, se você sofre com esses pensamentos constantes sobre comida, entenda que não é culpa sua, não é falta de vontade. Ter consciência disso tudo, entender os mecanismos que viabilizam o food noise, o ruído alimentar, é sim importantíssimo para que você consiga melhorar esse quadro, independente se você faz uso de medicações ou não. A partir do momento que você entende tudo isso, sua motivação aumenta, e quando você tem o tratamento necessário com nutrição e psicologia, as chances de sucesso aumentam muito. Então, se você quer aprender mais sobre nutrição e comportamento, já se inscreve aqui no canal. Na descrição aqui embaixo tem o link do meu Instagram, tem o link de cupom de desconto, então se você se interessa por isso tudo, só dá uma olhada aqui. E se você precisa de uma ajuda personalizada para tratar todas as dificuldades que você tem em relação à alimentação, comportamento, às suas decisões alimentares, pode clicar aqui embaixo também, porque tem o link do meu site. Lá você vai trocar ideia diretamente comigo, a gente vai entender o seu caso e traçar a melhor estratégia possível. Tamo junto e até o próximo vídeo.